Por que a gente ainda tem em muitas empresas vendedores estrelas? Sabendo que a nossa mente inconsciente, ela tá o tempo inteiro trabalhando e trazendo várias respostas, O que a mente inconsciente pode me ajudar nas vendas? Vendas a gente fala que é sobre o cliente, mas na verdade é sobre o que o cliente quer. Para que quando ele agir no inconsciente, Ele tomar as melhores decisões. vendas é emoção. Vendas é uma troca de emoção o tempo inteiro. O estado emocional, ele vai te dar acesso a recursos para você poder executar muito mais Nos momentos de desafio. o vendedor estrela ganha jogo. O vendedor protagonista ganha campeonato. Tá começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou o Cleon Pereira. Eu sou o Matheus Marcondes. E eu sou o Bruno Tenfen. Pô, mais uma vez a gente tá recebendo o Bruno aqui com a gente. Cara, é um dos caras mais feras que eu conheço Mais inteligentes, mais estudiosos, e tem um conhecimento tão grande sobre a mente humana. que poucas pessoas eu vi possuir tanto conhecimento assim. Explica pra gente, com as tuas palavras, o que é isso? Quando a gente fala mente inconsciente, a galera às vezes tende a mistificar muita coisa, né? Esse próprio termo, ele já traz uma percepção, né? Mente inconsciente, ela tá inconsciente. Eu não tenho consciência do meu inconsciente. E é muito natural. Só que o que é doido? A gente tá num mundo que as pessoas dizem muito isso, não, eu sou muito cético, muito racional. Eu sou um cara que tem que ver pra crer. Eu escuto essa o tempo todo, eu também sou desses. Tem muita coisa que a gente tem que ser cético, sim, porque, cara, tem muita balela no mercado, tem muito cara que ensina sobre vendas que nunca passou pelo campo de batalha. Tem de um tudo, né? Mas voltando pra mente inconsciente, vamos voltar um pouquinho antes. O que é a mente? Algumas pessoas vêm me perguntar, ou vêm nos perguntar, né, dentro do instituto e tal. Cara, eu consigo te dizer onde tá o cérebro, né? Mas onde tá a mente? Quando você se corta no braço, na perna, existe inteligência naquela localidade, lá naquele local, que vai se curar. Tem inteligência ali. A mente tá no corpo, tá além do corpo, entende? Ela é intangível, né? Ela é intangível e é muito maior, todas as conexões neurais que a gente tem, né? Eu quero sair um pouco da linguagem mais científica, mas até pra gente trazer o que é a comunicação, né? Tornar comum. Eu gosto do professor Clóvis, que traz muito nessa linguagem. Agora, falando de mente inconsciente, cara, é muito doido, mas nós acreditamos realmente que nós somos capazes de controlar tudo conscientemente, através da nossa consciência, que não é o nosso inconsciente, né? Separando uma coisa da outra. Eu vou citar, obviamente, o meu mentor aqui algumas vezes, né, que é o Eric. Quem não segue, vou fazer o jabá agora, João. É Eric com CK, _ Loureiro, tá? É daí onde sai toda a base desse conteúdo, eu sou sócio dele e meu mentor. Assim, um grande cara que hoje eu chamo de quase irmão e amigo, que, assim, já passamos por poucas e boas aí e construímos grandes coisas, assim. E voltando nisso, mente consciente e mente inconsciente, né? Cara, o Eric faz uma brincadeira de tempos em tempos que ele pede para as pessoas gravarem o número de celular ou um número de celular aleatório. Vamos fazer essa brincadeira com vocês aqui. Bom, vamos lá. Guardem aí o DDD 37, que eu não sei se existe. Existe. Existe? 37? O número é 938545775. Consegue repetir? 93854. Fala o DDD. É 37 93854 5775. Beleza. Acho que eu fiquei tão concentrado no DDD. Vai lá de novo, tenta mais uma vez. 37, 9, 8... Perdeu, tenta lá de novo. 93854 5775. Ele gravou ligeiro, né? Ele gravou ligeiro. Mas percebe como fica difícil? Sim. E a gente vai avançando. Caralho, acabei com a brincadeira aqui. Mas ficou bem difícil pra mim, João. essa é a parada. Quantos de nós grava hoje em dia número de telefone no cérebro? Ixi, ninguém. Quase ninguém mais grava. Já tem tenho- o celular, né? Então, eu vou te falar, eu sei o número de muita gente de cor, de muita gente de cor. É que eu gosto muito de gravar números, então talvez... seja Criou uma padrão. habilidade até pela venda, né? É. Vendedor normalmente é bom de número. Uhum. Bom vendedor, você pega isso rápido, assim. O cara é bom de raciocínio e ele é bom de número, ele é bom de fazer conta. Agora, o que eu quero trazer essa brincadeira? Gente, o nosso consciente, ele é muito limitado. A gente vai fazer 2, 3 coisas, tende a falhar em alguma, né? Você já deve ter lido o livro A Única Coisa, que eu adoro, eu recomendo muito, né? Que é o lance de foco. Cara, você não pode ter 2 focos, né? E o nosso consciente, ele tem essa capacidade limitada de fazer 7 mais ou menos 2 coisas.
Vai ser a habilidade mais 7? 7, mais ou menos 2 coisas. Algumas pessoas menos 2, algumas pessoas mais 2, né? O João tem essa tendência de ir pra 9 aí. O Natan, da minha equipe, tem esse cérebro muito aguçado, mais nerd, vive mexendo um monte de coisa, teclando, digitando, falando, fone. Ele já desenvolveu muito, mas ainda assim é muito pouco. Eu lembro que o pessoal vinha, a Bruna que trabalha comigo hoje, né? Ela e a Júlia também não trabalham com a gente, mas elas falavam que elas iam falar comigo e aí elas começavam a falar e aí às vezes eu não tava na aba delas, assim, que o meu cérebro é um monte de abinhas, assim, do Google Chrome aqui e aí eu tava, tipo, elas iam falando, ok, e aí eu tava com um pensamento em outra coisa, assim, tipo, tinha várias abas. Não, peraí, deixa ele botar na nossa aba aqui pra gente conseguir conversar com ele. Então elas brincavam muito comigo. E é muito comum, né? Mas assim, tem uma capacidade de quantidade de abas que eu consigo abrir. O que é a mente inconsciente? Cara, a nossa mente inconsciente, ela tá nesse momento cuidando da nossa respiração sem que a gente pense nisso. Aí eu falo sobre a respiração, a gente percebe ela. Mas ela tá cuidando do nosso pH sanguíneo, regulando, organizando, tá cuidando da digestão do café que a gente tomou antes. Ela tá fazendo essa digestão agora. Ela tá cuidando da nossa reconstrução celular, cabelo, pele. A gente não precisa nem pensar nisso. A gente volta e meia dar uma levantadinha na cadeira, não dá? Para passar oxigênio nessas partes que precisam ser oxigenadas. A gente não pensa nessas coisas. Batimento cardíaco, os teus pulmões, sistema de filtragem interno, tudo está funcionando sem o mínimo de esforço. Quando a gente cria uma competência que a gente joga a nível inconsciente, o que algumas pessoas chamam de hábitos, né? Cara, fica automático. Por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, é difícil. Porque tem ali 5, 6 coisas simultâneas que está na capacidade do limite consciente. Pé na embreagem, como é que é aquela mágica, né? Pé na esquerda na embreagem, primeira marcha, vai soltando devagarzinho, você tem que... O carro morreu. Não, mais ou menos por aí. É verdade. O cara só falta tirar um print, assim, tanta coisa tem que fazer, né? Peguei essa. Mas, cara, são 5 coisas, não é tanto, 6 coisas, vai. Mas o cara vai fazer pela primeira vez, o cara diz, caraca, mano, tá errado isso aqui, porque esse negócio tem 3 pedais e eu só tenho 2 pés. Já não fechou a conta, né? Então é mais ou menos por aí. E é muito desafiador. A pessoa, quando ainda tá na competência consciente de dirigir, ela vai atravessar a rua, ela precisa baixar o som. Cara, não faz sentido. É verdade. Não faz sentido, mas por quê? Porque tá no limite da capacidade consciente da pessoa. Baixar o som pra chegar melhor. O Matheus, ele tá tirando a carteira agora e ele tá se identificando demais. Não, pra mim, tu tem que pensar o tempo todo. Escola também não. Mas é que é natural. Por quê? Porque quando a gente tá construindo uma habilidade, depois que a gente constrói o que a gente chama de trilha neural, que vai pra nossa habilidade, a gente transforma isso numa habilidade, que vai pra nossa competência inconsciente, né? A gente joga isso pro inconsciente. Tanto que quem dirige já há muito tempo é comum. Cara, não, eu tô dirigindo, eu tô conversando, eu tô fazendo reunião, eu tô conversando no celular. Não é, Bruno? Devia fazer coisa que não devia. Fazendo coisa que não devia nem estar fazendo, né? Meu Deus do céu. É igual aquele meme, né? Quando eu tô dirigindo, me lembro que eu tô dirigindo. Que eu tô fazendo uma coisa e, pô, tá no automático. Tô fazendo uma coisa. A pessoa tá pensando em várias coisas, só que dirigir tá no automático. Assim como respirar, assim como andar. A gente não pensa pra andar, mas um dia a gente passou por essa etapa de aprendizagem. Então, trazer uma percepção sobre o inconsciente é a máquina mais poderosa que nós temos. E a maior parte das pessoas ignora isso. Ignora esse entendimento de estudar um pouquinho de como funciona essa máquina. Que é uma máquina poderosíssima, que cuida de tudo isso que a gente estava falando aqui, sem fazer o mínimo de esforço. Imagina como seria você configurar, aprender a usar essa máquina e configurar ela com as coisas que você tem dificuldade, para transformar aquilo com mais habilidade. Quando você programa o seu inconsciente a executar coisas para você, aquilo vira igual a respirar. E é por isso que eu gosto de trazer essa percepção do que é o inconsciente. O inconsciente é muito mais do que eu estou explicando aqui. Eu estou trazendo um evento raso e limitado do que é uma capacidade inconsciente. O inconsciente é o teu cérebro límbico, que tem as tuas emoções. Ele tem o teu sistema reptiliano, que ele vai reagir numa situação de emergência com uma força, com uma energia, com uma velocidade absurda. O teu inconsciente, ele é responsável pela tua segurança, principalmente, né? E ele tem as suas lógicas próprias, né? Nosso inconsciente, ele tá programado para nos fazer sobreviver, para economizar energia. Essa é a base do inconsciente. Por isso que tem algumas coisas que pra gente é difícil fazer, que a gente não entende por que é difícil. Sei lá, alguns exemplos clássicos, né? Atividade física, leitura, a pessoa que não tem o hábito de ler. Porque, cara, tá contra a programação primitiva, né? Então, eu gosto de trazer essa percepção. O inconsciente não é um lugar obscuro, mas é onde está armazenado praticamente tudo o que você viveu desde o momento que você nasceu. Dizem alguns treinamentos que até um pouquinho antes.
da sua existência. E todo esse banco de dados, do momento que você nasceu até o dia de hoje, você que está ouvindo a gente hoje, nesse momento agora, nesse momento do tempo, forma o que é o seu inconsciente. Todas as experiências que você viveu, os lugares que você frequentou, os traumas que você viveu, as alegrias que você construiu, os campeonatos que você ganhou, tudo isso está lá registrado. E está registrado nesse banco de dados seu. E faz com que você tome decisões, ações, reações, e ele consulta isso numa fração de segundo que você nem percebe. E você pensa que está no controle. Só que cada decisão que você toma, o teu inconsciente ele leva isso em consideração. Ele traz a melhor decisão desse banco de dados que ele pesquisa numa fração de segundos e ele te entrega para você tomar uma decisão. E você jura que é você que está no controle. Mas na verdade é o teu inconsciente te entregando todo esse banco de dados. Podemos fazer uma brincadeira? Claro. Percepção de inconsciente. Você que está ouvindo a gente agora também vai gostar disso. Não é para responder, tá? Qual é a cor que você mais gosta? Eu falei que não era para responder, pessoal. Nem mentalmente. Percebe a velocidade e a força do inconsciente? Sim. E primeira regra do inconsciente, ele é uma máquina de encontrar respostas. Ele tá aí para te servir. Às vezes, você não sabe fazer pergunta. Mas não tem como. Ele não consegue não responder. É a função dele. Ele vai responder. E é uma velocidade absurda. Mas, Bruno, eu falei que era... João, eu disse que não era para nem pensar, né? Não dá. É muito rápido. E às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu não tô lembrando. Talvez ele arquivou um pouco... Tem umas pessoas que têm um inconsciente meio quarto de roupa amassada, assim, sabe? Mas tá lá as informações todas que você viveu. Se você souber perguntar, ele vai encontrar desse banco de dados qualquer resposta que você precise, que você já tenha no banco de dados. Por isso que eu gosto de evolução contínua, né? Às vezes tem respostas que eu não tenho, eu preciso buscar fora. Mentorias, conhecimentos e tudo mais. Mas tem coisas, cara, que já tá lá. Que é só você aprender a acessar, usar. De onde sai as ideias de chuveiro? Por quê? Naquele momento vem uma ideia. O que acontece muito nesses momentos? É um acesso inconsciente. Você tá num momento ósseo, entre aspas, relaxando, e aí vem uma ideia e você diz, cara, do nada tive uma ideia. Tipo, o inconsciente, você fez uma pergunta na segunda-feira, tá tomando banho na quinta, o inconsciente ficou trabalhando 3 dias sem parar pra encontrar nos entulhos todos que você guardou de uma vida inteira, que você armazenou muito mal, a sua gaveta do seu inconsciente, e aí ele traz, te entrega de presente. Aí você diz assim, ó, tive uma ideia, não sei do nada. O inconsciente fica lá, filho da mãe, né? Mas percebe? Você tem um baita buscador interno, que se você aprende a usar, cara, dá pra usar pra caraca. Sei que a ideia é clarificar, eu sei que às vezes confunde um pouco mais, mas vai explodindo um pouquinho. Mas essa é a ideia, provocar um pouquinho a percepção do que é o inconsciente, porque é muito poderoso quando a gente aprende a usar, principalmente em vendas. Bizarro, porque quando a gente tava falando de dirigir, né, ser automático, é a mesma coisa, mas só quando você tá fazendo uma coisa e aí você lembra que tá fazendo essa coisa, né? Tipo, tomar banho. Às vezes você tá no banho e tu tá pensando, refletindo, meu Deus, eu tô tomando banho, preciso terminar aqui e finalizar, e isso acontece demais, ou até mesmo dirigindo. É muito louco, porque não que a gente seja parâmetro ou faça do jeito certo, mas nesse dia tão corrido, e aí eu já te vi dirigindo também, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo dirigindo, que é um perigo, não faça isso, mas faz reunião, manda e-mail, responde WhatsApp, liga, grava conteúdo, tudo dirigindo, porque a nossa mente tá ali trabalhando e, cara, hoje meio que não tem nem muita paciência para dirigir. Nossa, eu não posso perder meu tempo com isso aqui, eu preciso produzir enquanto eu tô dirigindo. E é muito louco, assim, porque aí entrando numa outra seara, né, Bruno, o fato da gente estar tão acelerado o tempo inteiro e vai educando a nossa mente inconsciente, né, nesse lado acelerado, a gente acaba perdendo, às vezes, algumas coisas por não conseguir parar, respirar e perceber. Então, hoje eu tô num ritmo, numa rotina muito grande. Cara, eu não consigo mais escutar áudio que não seja 2.0. A galera brinca e zoa comigo. João, tu entende o que o cara tá falando? Sim, eu entendo o que o cara tá falando. Acho que meu cérebro, meu inconsciente tá preparado e tão ansioso que ele... Treinado, né? Treinado também, que não consigo ouvir o áudio normal, assim, eu preciso botar no 2.0, assim. E aí tem esse contexto também, que às vezes a gente tá... O nosso inconsciente está trabalhando tanto, que a gente se desliga do dia atual, a gente não percebe algumas coisas. Isso pode trazer aí problemas futuros, né? Que talvez algum terapeuta vai ter que cuidar. Eu acho que o inconsciente, ele serve muito também pra gente não se cansar, né? Imagina se a gente tivesse que
processar conscientemente Uhum. todas essas informações, né? Que o Bruno falou de respiração e às vezes Ia controlar ser a como se tu estivesse circulação. começando a dirigir, tu ia travar? Tu trabalha consciente 8 horas, né? Chega em casa exausto, assim, ó, mentalmente. Tu passou o dia inteiro sentado, tu não se exercitou, mas tu tá cansado. Imagina se tu tivesse que processar todas essas informações o tempo todo de casos que tu tá vendo, de coisas que tu tá experimentando ali, né? E aí tem um ponto que você trouxe. Pô, eu cheguei em casa cansado. Eu tô executando, processando em 2x. Cara, executar em 2x é uma habilidade que pode ser construída e você tem uma velocidade muito rápida, né, João? Já te falei, essa característica visual e tal, ela tem essa tendência. Eu tenho que cuidar quando eu tô conversando com você, como eu também tenho, a tendência é falar uma velocidade que, às vezes, alguns ouvintes, outros vão adorar, outros não vão gostar muito, porque tem uma característica que eu tenho que me policiar quando eu tô perto do João para comunicar um pouco mais devagar, porque eu também gosto dessa velocidade. Por quê? Porque traz dinamismo. O João usa a palavra ansioso, eu gosto de usar entusiasmado, né? Mas isso que você trouxe é bem legal, porque eu chego no final do dia cansado. Quem é que cansa? O consciente. Ele precisa dormir. Quem é que dorme? A nossa consciência. O inconsciente, ele não precisa dormir. Na verdade, ele não dorme. Enquanto a gente está dormindo, tudo isso que eu falei, ele continua fazendo. Ele não precisa descansar. Isso é coisa dessa nossa limitação consciente. Boa. E esse é um grande desafio, que a gente pensa que controla tudo conscientemente. Quando a gente quer controlar tudo conscientemente, cara, a gente tem um grande desafio de gerenciamento, onde a gente acaba tendo um consumo de energia muito grande, porque é pesado suportar tudo isso, sabe? Então, por isso que eu sou fã de algumas metodologias que trazem processos. Processos é uma baita figura de linguagem de uma coisa que nós carregamos, que é o inconsciente. O inconsciente tem processos, metodologias que ele executa passo a passo, para que isso flua de uma maneira mais tranquila. O nosso consciente, ele sempre que ele está buscando, criando, construindo, aprendendo algo novo, ele está aprendendo um processo. Depois que ele aprende o processo, ele consegue delegar para o inconsciente. Faz sentido? Faz total sentido. E por isso que eu falo muito assim cara, sempre quando eu tô numa reunião de feedback, recebo algum feedback, eu passo por alguma indecisão ou preciso tomar alguma decisão, cara, pra mim o melhor momento é, deixa eu parar, respirar, pensar, dormir e acordar pra ver qual que é o pensamento que eu vou ter. Porque, na verdade, não é o pensamento que eu vou ter, é o que o meu inconsciente vai ficar trabalhando durante essas horas que eu descanso, durante essas horas que eu tiro o foco daquela atividade, o que ele vai ficar criando de respostas e fazendo conexões neurais ali para no outro dia, quando eu forçar conscientemente o pensamento sobre aquela questão, eu ter uma luz muito grande que me ajude a tomar as melhores decisões. Então eu bato muito nessa tecla. Eu não gosto de, se eu estou numa discussão, se eu estou numa conversa, eu recebi um feedback de me portar ou de trazer uma resposta naquele momento. Eu, engulo, deixa eu ver, tá, ok, deixa eu dormir, deixa eu pensar sobre isso e depois raciocinar. E na verdade não é que eu vou raciocinar, é que o meu inconsciente ele começa a trabalhar e processar e trazer várias informações que eu já tenho ali dentro que pode conectar com a melhor resposta para depois eu conseguir ter o meu raciocínio lógico funcionando perfeitamente para dar a melhor resposta para essa situação. Legal isso que você trouxe, que é como você ensina o seu inconsciente. Eu gosto de trazer uma metáfora de um cara de alta performance que para mim é um dos maiores nomes de alta performance talvez que já tenha existido, que é Ayrton Senna, né? A gente, inclusive, tem um treinamento desenhado em cima da mentalidade dele, que o Eric construiu, massa pra caceta. Chama Elo 2, Supere Seus Limites. Você ia gostar. É muito desenhado em cima da alta performance dele. O Eric foi estudar por trás e tal. O Eric, inclusive, tem mentoria com o professor Nuno Cobra, tem live com ele. É muito da hora. Quando que é o próximo Elo 2? Vai ser agora em março, mas agora escassez fantástica, né? Estou com vagas esgotadas e para vagas para as próximas. Que dia? Vai ser dia 8, 9 e 10 de março. 8, 9, 10 de março. Fantástico, fantástico. Mas assim, fora o... Se eu não estiver em São Paulo, tu vai arranjar uma vaga que eu vou ir. O jabá, o que eu gosto de trazer? Alguém vai faltar e se eu não estiver em São Paulo, eu vou pegar essa vaga. A força da intencionalidade. Exatamente. O Ayrton Senna tinha muito isso. Tudo que ele fazia estava em volta da única coisa dele. Estava em volta daquilo que era para ele o mais importante, que era a corrida. Que era ele se tornar um grande piloto. Então os lugares que ele visitava, para onde ele viajava, o que ele estudava, o que ele fazia, o que ele treinava, todas as ações, atividades físicas e tudo mais estavam muito relacionadas a isso. Por quê? Porque de certa forma, intuitivamente ou empiricamente, ou talvez se ele tenha estudado PNL, não sei, ele tinha entendido isso. Quais são as informações que eu estou alimentando o meu inconsciente para que quando ele digira tudo isso, ele tenha um novo banco de dados a cada dia para tomar as melhores decisões. Então eu estou alimentando,
esse meu banco de dados com aquele mundo, construindo um mapa de mundo interno, que a gente chama, com um banco de dados que seja mais cirúrgico nesse tipo de decisão que eu estou escolhendo. Então eu gosto muito disso. Eu gosto de atrelar isso, João, ao papo que a gente estava aqui. A gente tem que gravar o café, né? Gravar café, a gente já entendeu que a gente perde conteúdo. Que é atrelar isso à questão da mentalidade do vendedor, né? Por que eu acho que é interessante a gente trazer isso da mente inconsciente? Para o cara perceber. Eu sei que você trabalha muito isso e eu concordo muito com isso que você traz. É um processo de vendas, é muito mais poderoso do que o vendedor estrela, né? Por quê? Porque quando você tem um processo de vendas, o que você tem? Você tem um método que você consegue executar, que você consegue escalar. E eu concordo muito com isso. Só que é aquela questão, se eu descubro algo que eu consigo fazer bem feito, eu ajusto no método e eu consigo ajustar para todo mundo. Se eu percebo que tem algo errado, que tem um problema, eu ajusto para todo mundo. Quando eu vejo o vendedor estrela, eu entendo que ele está sofrendo. Não é que ele não quer aderir ao método. Ele lá no fundo às vezes até gostaria, só que é difícil para ele. Ele tem uma trilha neural, um banco de dados inconsciente, que esse cara trabalhou uma vida inteira. Anos após anos. E aí, cara, vamos ser honesto, é novo tudo isso que tem vindo, né, SDR, Closer, olhando o mundo das vendas, é novo isso no Brasil. Não sei que época do mundo do ano que você está assistindo isso aqui agora, ou ouvindo, né? Mas no Brasil é recente. Na época do EAG e tudo mais, cara, quando eu conheci, eu acho que vocês foram os dos primeiros que trouxeram isso. Eu não tinha visto ainda. Eu aprendi com Exact Sales, né? Então já era aqui de Florianópolis, eles já estavam educando o mercado, não numa parte de inbound tão forte, mas numa parte mais outbound, que é o que eles fazem. Então eu comecei a estudar com eles, comecei a estudar com o Spin Selling, que tá ali, Receita Previsível, vários livrinhos, várias bibliografias dessa. Eu comecei a estudar e executar dentro do próprio EAG na época, né? E, cara, tem um negócio aí que se a gente parar pra pensar, o cara tem dificuldade de seguir um processo. Putz, esse cara, ele estraga a escala, porque ele quer defender o jeito dele de fazer. Só que lá no fundo, o que esse cara não percebe é que ele tem um processo. Ele tem um processo interno que ele executa. Ele não percebe que mesmo que quando ele repete de um jeito, uma hora ele faz de um jeito, uma hora ele faz de outro, ele tá sim seguindo o script. Né? Tem um podcast seu que eu ouvi, que você fala isso, né? O script ele tem uma linha. Você pode subir, mas você tem que descer. Você pode descer, mas você tem que subir. Sim. Você tem que ir nessa linha, né? Quem fala isso é o Jordan Belfort, que ele fala, o método dele é o método linha reta. Então, a linha o quanto mais a gente vai perto da linha, mais a gente está próximo do nosso objetivo, que é o fechamento. E os vendedores, eles se perdem quando eles começam a criar contexto, a criar informações que vão muito para cima da linha e vão muito para baixo da linha. Então, a gente tem que ficar o mais próximo da linha possível para gerar o resultado que a gente quer com aquela conversa. E aí o Jordan Belfort, ele fala isso, né? Pra tu ver, tudo que eu falo, cara, é bibliografia mais campo de batalha. Então, eu estudei, apliquei, depois estudei e vi, caramba, esse cara tá falando o que eu tô fazendo e vem ensinar. Então, tá muito linkado tudo isso que a gente vem conversando aqui. Total. E quando esse cara tá fazendo isso, né, vamos lá, a gente tem uma intencionalidade com o script. Chegar na venda. O cara que tá o vendedor estrela, ele também tem uma intencionalidade. Ele quer chegar na venda. Só que ele já executou isso de várias maneiras. O que é possível que esse cara tenha é 4, 5 scripts. É possível. E é possível que ele tenha criado uma habilidade inconsciente de que, cara, eu sei qual é o script que eu tenho que sacar dependendo do tipo da pessoa. Sim. Mas, cara, ele não tem 50 scripts. Só que ele tem um que às vezes funciona mais, que ele usa mais, um que ele usa menos, que funciona em algumas situações. Só que ele não percebe que ele está percorrendo esse processo. Mas, Bruno, o que eu costumo dizer é que a gente vai ter 2 tipos de vendedores. O vendedor estrela e o vendedor protagonista. O vendedor estrela é esse cara que você está tentando defender ele, que ele não segue script, mas não é só o script. Ele não preenche CRM, ele não ensina os outros, Total. Ele não executa as coisas que tem que executar, ele gosta porque ele tem talvez uma habilidade com comunicação, de falar o que vem na mente dele, e aí por trás eu entendo que o que tem na mente dele pode ser que seja um processo lá dentro, só que esse processo não é replicável para outras pessoas, porque quando eu penso em processo de vendas, eu não penso em um processo que só eu sei fazer. Esse cara, ele não é escalável. Então esse vendedor estrela não é só o cara que não segue o script. Possivelmente, na tua empresa, esse vendedor estrela não preenche CRM, esse vendedor estrela não dá feedback, não passa as informações que ele coleta do cliente para o marketing ou para o time de CS. Esse cara tem dificuldade de fazer follow-up, então ele esquece dos follow-up. Ou se ele não fechou uma venda na hora, o pipeline dele, quer dizer, ele nem tem pipeline porque ele não preenche CRM, mas tem um monte de cara lá aguardando o retorno dele que fecharia um monte de venda e não tá fechando
porque ele não segue o processo. Do outro lado, eu tenho o vendedor protagonista, Bruno. É o vendedor que ele segue o processo, que ele cumpre o processo, que ele preenche CRM, que ele dá reporte das reuniões que aconteceram, que ele estuda o cliente, que ele faz follow-up, que ele agenda os próximos passos com o cliente, que ele preenche as informações do feedback de reunião, quando tem feedback de reunião, que ele pega essas informações e leva para o marketing, leva para o CS, que ele está preocupado com o cliente, que ele está preocupado em entregar um resultado. Eu entendo o que você está falando, mas a gente precisa entender como é que a gente separa esse cara, o vendedor estrela, do vendedor protagonista, porque eles têm algumas características similares, só que eles se diferenciam na hora de executar. E aí tu começou a trazer um contexto muito importante, que era, tá, mas não vamos falar tão mal desse vendedor estrela. Ele tem um processo lá dentro da cabeça dele, ele tem um jeito de pensar, mas esse vendedor estrela, ele não vai fazer a tua empresa escalar. Total. E tem um ponto importante aí, João. Isso que você falou, e vamos lá, primeiro, eu não tô defendendo o vendedor estrela, porque eu também não concordo com o vendedor estrela. Mas eu o que eu só gosto quis de trazer puxar esse assunto pra gente ter uma polêmica. E é muito bom, polêmica é bom. Tem uma coisa que eu gosto de mostrar, é o seguinte, o vendedor estrela, ele é refém, mas ele não é coitadinho. Ele é refém das programações inconscientes que ele tem, que é esse banco de dados que eu tava falando. Ele executou uma vida inteira. É difícil para ele seguir um novo processo. Pra mente inconsciente. Então, para ele fazer esse movimento, primeiro ele tem que querer. Cara, se ele não quer, bicho, manda embora. Mas é desafiador para esse cara, porque ele construiu um banco de dados que para ele tem aquela crença de que de fato é aquilo que faz ele ter o resultado. Então não é simples ele aceitar aquilo. Quando eu digo que ele é refém do inconsciente dele, são essas programações que estão no automático. É desafiador, porque para esse cara, primeiro ele tem que desaprender o que ele fazia para aprender um método novo e aprender a confiar no método novo. Mas uma coisa que eu acho fantástico disso é que o cara tem que entender que se ele tem algumas habilidades que funcionam, se ele tá para jogar pro time, porque essa é a grande questão, né? Você tá para jogar pro time, vamos decodificar o que você faz bem para incluir no processo. Exatamente. E aí a gente inclui no processo e você segue o processo. Porque, cara, se você quiser brilhar e não quiser ajudar o time, irmão, você pode ser a estrela que você for, você vai voar, entende? Bruno, eu costumo dizer que o vendedor estrela, ele tem o seu momento para sua operação. Por quê? Porque eu fui esse vendedor estrela. Para a operação que eu tava e era o vendedor estrela, eu era o cara que eu era quase a cópia do dono. Tudo que eu conhecia sobre tudo da empresa, eu sabia como resolver tudo, então qualquer cliente que chegasse, pelo fato da lábia, pelo fato da comunicação e tudo mais, eu conseguia desenrolar aquele cliente e levar ele para o próximo passo e fazer a venda para ele. Então chegava qualquer bucha, bola quadrada, matava no peito, resolvia essa situação. E o vendedor estrela, ele tem essa característica e para algumas operações ele é importante começar com esse vendedor estrela. Só que quando a gente pensa em escalar vendas, esse vendedor estrela ele não funciona. Ou esse vendedor estrela se adapta e se torna um vendedor protagonista, ou essa operação não escala em cima dele. Porque é uma das coisas que eu mais bato na tecla. E, cara, eu tive uma felicidade muito grande. Eu tô terminando de ler um livro que se chama Inteligência Emocional em Vendas. E dentro desse Inteligência Emocional em Vendas, que é do Jeb Blunt, ele traz uma citação de um cara chamado Jeffrey Gitomer, como vocês preferem chamar. E aí o Jeffrey, ele fala que de tudo que ele já estudou sobre vendas, de tudo que ele já leu sobre vendas, se ele tivesse que definir o que é vendas, ele define que vendas é um processo. Simplesmente assim. Porque, no fim das contas, vendas são processos e não tem como a gente escalar vendas em cima de vendedor. Perfeito. A gente escala vendas em cima de processo. E aí é uma frase que é minha e estou tentando emplacar ela, que é: o processo precisa vender, o vendedor segue o processo. Ponto. Então, quando eu penso em escalar as vendas, eu tenho que pensar em padronização, eu tenho que pensar numa abordagem única, onde o Matheus, o Cleon, o Bruno, o João e o F, em uma semana estudando, eles conseguem replicar aquilo. E eu sempre falo para os meus vendedores, e já tive situações dessas, que, cara, tá tudo bem, eu sei que às vezes você quer fazer um pouquinho do teu jeitinho, quer improvisar, quer fazer de uma maneira diferente, tá tudo bem. Se você fizer isso e vender, você vai continuar no time. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Você vai continuar sendo vendedor para sempre. Você só vai ter a oportunidade de crescer, subir de cargo, se as pessoas conseguirem executar exatamente o que você executa. Se você fizer outras pessoas fazerem o que você faz, você vai ter uma oportunidade de subir, de crescer.
E aí você deixa de ser o vendedor estrela que faz tudo do teu jeitinho para ser o vendedor protagonista que consegue ser um cara que é coach, um cara que ensina os outros, um cara que educa os outros. Então eu sempre bato nessa tecla. Eu já falei isso para meus vendedores, para alguns, mais do que para outros ainda, que, cara, tá legal. Se você quer fazer do teu jeito e vender, tá tudo bem, porque no fim das contas eu quero resultado. Mas eu quero que você pense para a tua carreira. Você quer sempre ser vendedor? Porque se você quiser sempre ser vendedor, pode continuar. Mas se você quiser crescer aqui dentro, tudo que você faz tem que ser replicável pelos outros. Quando a gente fala em processo comercial, eu falei isso hoje numa aula que eu estava dando, eu não falo que o processo comercial está escrito aqui nessa parede. Eu não falo que o processo comercial está escrito na pedra. Não. O processo comercial, ele garante a padronização, mas ele é mutável o tempo inteiro. Se a gente tiver que sentar e mudar o nosso script e mudar nossas abordagens uma vez por semana, porque está dando mais resultado, a gente vai fazer. É um processo vivo, né? Só que eu vou ter que garantir a replicabilidade disso. Todo mundo que está nesse time tem que falar desse mesmo jeito. Todo mundo que está nesse time tem que utilizar esse contexto. E olha, a gente só tem que tomar cuidado, porque eu falo uma coisa muito forte, que é a venda ela é 100% intencional. Tudo que eu coloco na minha conversa de vendas, ela tem que ter um porquê muito claro. Porque se não tiver um porquê, ela não tem que estar lá. O que não ajuda a vender atrapalha. Só que tem um espaço que entra a parte do vendedor, que é a autenticidade desse vendedor, que ela não está embutida no script. Aí cada vendedor consegue colocar o seu jeitinho na hora da sua autenticidade, porque você vai se conectar com o cliente de um jeito e o Matheus vai se conectar com outro, porque você é extrovertido, o Matheus é introvertido. Mas não quer dizer que ele é introvertido, que ele não pode seguir um processo e ter resultado, só que ele vai achar a autenticidade dele para aquele processo. Então o processo está lá, bem definido, palavra por palavra, só que as intersecções entre perguntas e perguntas, entre contextos e contextos, entra a autenticidade do vendedor. E até a autenticidade é treinável, é processo, a gente trabalha isso, a gente ensina isso, a gente tenta extrair isso dos vendedores e colocar isso no papel. Então, eu gosto muito de trazer toda essa narrativa, porque as pessoas confundem muitas vezes, cara, seguir processo eu vou estar engessado. Não, seguir processo você vai garantir a intencionalidade da conversa de vendas. A autenticidade vai trazer a tua cara para aquele processo de vendas. O processo é único, mas ele também é único para cada pessoa, porque cada um é de um jeito diferente. Boa. Posso trazer uma boa aqui que, como você gosta de polêmica, eu também gosto. Trazer uma da frase do Eric aqui, verdades deliciosamente perturbadoras. Por que a gente ainda tem em muitas empresas vendedores estrelas? Porque tem e eu gosto muito da ideia do vendedor protagonista por conta dessa questão que a gente vai trazer aqui agora. O vendedor protagonista tira peso. Que peso? Tira responsabilidade. Bruno, como assim? O vendedor protagonista ou estrela? Dependendo da visão. Pensa comigo. Por que o empresário permite, quando ele tem um processo de vendas, o protagonista começa a dar pau? Quando ele tem um processo de vendas, começa a dar pau. Quando ele não tem um processo de vendas, ele permite. Porque ele, empresário, não quer assumir a responsabilidade da venda. Então ele permite. Ele aceita o protagonismo. O estrela. Porque ele ele permite o estrela. Isso. Ele permite o estrela. Por quê? Cara, é pesado vender. É responsabilidade. Tem que vender. Eu não sei como, eu não coloco um processo, eu não puxo o processo pra mim como responsabilidade como dono da empresa, então eu permito o estrelismo dentro do meu negócio. Bruno, perfeito. Eu gosto dessa polêmica porque eu comecei a trazer esse contexto nas últimas palestras que eu fiz, nas últimas conversas que eu fiz sobre isso, que é, cara, o empresário, ele deixa de assumir a responsabilidade dele. Porque o que é mais fácil para o empresário? Eu vou contratar um vendedor, vou colocar ele num campo de batalha, se vira e me traz vendas. Ele tira toda a responsabilidade dele, ele passa para aquele cara. Então o vendedor estrela é confortável, porque, se esse cara não vender é porque ele é ruim. Mas o papel e aí eu cobro o cara ainda, né? Eu cobro o cara, mas só que quando a gente vai estudar sobre vendas e ver o que funciona, eu não cobro venda de vendedor, eu cobro processo. Só que como eu não construí o processo, como eu não mostrei pro cara quantas ligações, de qual jeito, quantos leads ele tem que falar, quantos e-mails e mensagens ele tem que enviar, como eu não faço isso, eu vou lá cobrar a venda. E aí, para cobrar a venda, eu tenho que cobrar do vendedor estrela. E aí, o vendedor estrela não me traz as vendas às vezes. Às vezes traz, às vezes não. E aí, quando eu pego um monte de gente com potencial de ser vendedor protagonista, esse cara não dá certo no meu negócio porque ele vende mal? Não. Porque eu não assumo a minha responsabilidade de construir um processo de vendas. Porque, de novo, a gente não cobra venda de vendedor, a gente cobra processo. O processo vende. O vendedor segue o processo. Mas
o empresário, ele também não é protagonista, ele não faz o que tem que ser feito, ele não constrói, ele não tem nem clareza de onde entra e de onde sai o lead. Eu bato muito nessa tecla, primeira coisa que você tem que saber, onde é que entra o teu lead, quais vão ser as etapas que ele vai passar dentro do teu processo e onde é que ele vai sair. Porque a partir do momento que eu tenho essa clareza, caramba, então tá, o lead está entrando aqui. Então entrou 100 leads aqui, desses 100 leads que entrou, eu consegui falar com 80, desses 80 que eu consegui falar, eu consegui agendar 40, desses 40 que eu agendei, 20 ou 30 apareceram na reunião, nessa reunião eu fiz proposta para 30 e 10 compraram. Olha só, de 100 eu vendi para 10. Entende que a partir do momento que eu tenho essas conversões, eu não preciso de mais nada para vender? Se eu quero vender 100, eu só mexo aqui nessa entrada, eu só coloco mais lead aqui, então beleza, se eu quero vender, se cada 100 que entra eu vendo 10, então se eu coloco 1.000 eu vou vender 100. Ah, legal, João, mas a conversão tá baixa. Beleza, a conversão tá baixa. Só que eu sei onde mexer, né? Só que eu sei onde mexer. Então, eu deixo de ficar refém de vendedor quando eu tenho um processo bem claro, bem definido, com etapas e com conversões em cada uma dessas etapas. Porque agora, se eu quero 100 vendas, eu não preciso depender do meu vendedor melhorar a performance. Eu só coloco mais lead aqui. Ah, João, então o vendedor não melhora a performance. Melhora, porque daí eu vou para o segundo trabalho. Agora, deixa eu aproveitar melhor. Deixa eu apertar os parafusos, desenvolver meu time, desenvolver meu processo, desenvolver minhas conversas de vendas para conseguir gerar mais resultado ou ter um aproveitamento melhor desses leads. Só que nunca mais vendas vai ser um problema quando eu tenho um processo comercial. Porque eu sei o meu número. Eu sei o número do meu processo. Então, se hoje eu tenho uma meta para o final do ano, que é 200 vendas, é 1 milhão de vendas, sei lá o que for, eu sei que eu preciso botar um monte de lead aqui na base. Eu preciso encher. Como é que eu vou botar esse lead? Vai ser inbound? Vai ser outbound? Vai ser por indicação? Vai ser por, sei lá, o mailing de e-mails que eu vou comprar? Por lista telefônica que eu vou pegar do meu avô? Não sei. Mas eu sei que quando eu tenho um processo desenhado, eu tenho uma conversão e eu não me preocupo mais com o resto, porque eu tenho que fazer o meu vendedor seguir esse processo. E eu quero aumentar as vendas, eu aumento a boca do funil, aumento a entrada de gente. Aí agora, eu quero melhorar a performance desse processo, aí eu vou apertando parafuso por parafuso, melhorando a abordagem, treinando o vendedor, desenvolvendo o vendedor, melhorando a qualificação. Aí eu vou fazendo tudo isso e aí esse meu processo vai ficando melhor. Mas não ter um processo é o que me tira toda essa clareza. É o que me deixa de ser profissional, é o que faz muitas empresas ficarem vivendo no sopro de Deus e achando que vai e torcendo pro que vai e torcendo pro que vai acontecer depois. Vamos perturbar um pouquinho mais, vamos Claro. cavucar um pouquinho mais. Pensa comigo. Primeiro que se a gente tem um processo de vendas, eu alivio mais para quem? Lá no fundo do fundo, primeiro, eu alivio para o empresário, mas eu alivio muito para o vendedor. Uhum. Vendas, quando ela não tá preocupada, vamos lá, o vendedor quando ele tem que vender e ele não tá alcançando a meta, gera cortisol, gera um monte de questão interna que é muito mais desafiador. Você já deve ter vivido isso, né? Caralho, passou metade do mês e não vendi nem a metade. Caraca, é foda. Exatamente. Dezembro de 2018, eu era vendedor e eu tava, sei lá, uns 15 a 16, 17 dias sem vender. Eu tava agoniado. A Michelle, que não me deixa mentir, que tá aqui, eu chegava em casa, eu não sabia o que fazer. O Dani, que era meu gestor na época, eu tava morrendo de medo de ser demitido. E eu fiquei 2 semanas sem vender. Quando Cara, você uma pressão enorme. Exato, porque e o que acontece? Vendas precisa muito de um entusiasmo, vendas precisa muito de alegria, de criatividade, que são estados internos que a gente Vendas constrói. é emoção. É emoção Vendas total, é uma troca de emoção o tempo inteiro. Exato. E a pessoa precisa comprar gente do outro lado. E isso passa. Cara, você tá tenso, você tá preocupado, você tá querendo vender, o cara nota do outro lado. Ele te aperta, ele te pega preço, ele te pega tudo. É confiança também, né? Total. Então, quando você quando você tem um processo que você separa essas duas coisas, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é um processo que eu vou treinar você para que você entenda o processo. Isso aqui são tom de voz, velocidade, comunicação, comportamentos que você tem que ter, que eu também vou te treinar, porque o cara também muitas vezes quer sair fora do treinamento, que precisa ter, né? A gente precisa ter um processo bem construído, mas também é uma equipe bem treinada. Quando você faz essas duas coisas, você separa o cara, você tira essa responsabilidade dele. E ele consegue executar melhor sabendo que a função dele é executar. Quando você sabe o que é executar, você executa. Puta, mas não tá dando resultado. Não é uma coisa de botar a culpa em quem não vendeu. O cara, óbvio, vai ver. Caramba, o vendedor do meu lado tá vendendo e eu não. O que ele tá fazendo de diferente no como? Porque o que nós estamos fazendo igual. Então eu vou ajustar, fica mais fácil de eu encontrar. E ele consegue perceber. Opa, se tá todo mundo não vendendo, é processo. Possivelmente, né? Possivelmente. Nem sempre, nem 100%, mas na maior parte das vezes. Pô, mas se tem um vendendo e outro não vendendo, às vezes é o como, é o treinamento do vendedor. Então isso traz uma clareza muito grande, né? E aí é onde eu queria entrar no assunto, que é, cara,
qual que é essas historinhas que a nossa mente inconsciente fica contando pra gente sobre vendas? Porque a partir do momento que eu sei que vendas, a venda é uma troca de emoção, ou uma troca de emoções, onde eu tenho uma emoção aqui, você tem uma emoção aqui, eu tenho que te passar essa emoção, pegar a tua emoção, transformar a tua emoção. A partir do momento que eu entendo que a venda é 100%, ou sei lá, 75% emocional e 25% racional, e tem toda essa troca de emoções, e sabendo que a nossa mente inconsciente, ela tá o tempo inteiro trabalhando e trazendo várias respostas, o tempo inteiro, o que a mente inconsciente pode me ajudar nas vendas? Ou como que eu trabalho ela para ela não contar as histórias ou contar as histórias certas? Como é que funciona isso na tua visão? Show. Eu gosto de trazer isso, dá pra trazer pra vários lados aqui. Eu não sou um cara que gosta de entregar respostas, mas eu gosto de deixar as pessoas confusas e perturbadas, né? Muito bom. Porque o que eu acredito? Eu acredito que as pessoas têm as respostas dentro delas. Elas precisam das perguntas. Que foi aquela brincadeira da cor, né? Eu vou cavar um pouquinho mais, João. Por que que o empreendedor, o empresário, o líder, que ele contrata o vendedor estrela, ele mantém ou ele pensa desse jeito? Muitas vezes é porque o cara não quer vender. É porque ele tem medo de vender. Ou ele acha que vendas é uma profissão que ele não precisa aprender, porque ela é menor. Como é que é a função de vendas? Todos nós aqui que trabalhamos com vendas, vocês já ouviram essa? Não, duvido que não. Cara, você consegue arrumar um emprego lá pro meu primo? Pode ser até de vendedor. Sim. Não é assim? É tipo, pode ser até vendas. É tipo, se não der certo de Uber, vai pra vendas, né? Tipo, é a última que der, né? Enfim. Raspa do tacho. É a raspa do tacho. Cara, vendas é uma das profissões que mais paga no mundo. E óbvio... Profissão mais democrática do mundo para formar milionários, para formar gente rica. Total. Tu pode pegar todo grande milionário, bilionário. O cara é bom de vendas. O cara é bom de vendas. Você que é empreendedor, empresário, líder aí, que acredita que vendas é uma coisa que talvez não é para você, que você contrata, reveja essa crença. Porque você precisa vender. Vender ideias, vender pro teu time, vender os conceitos, vender um dia que todo mundo tem que tocar até mais tarde. Isso é vendido. Você precisa ter habilidade de vendas em tudo que você faz. Cara, é uma das habilidades Né? é uma das habilidades que a pessoa precisa carregar se ela quer se construir como grande. Então, quando que isso acontece? Quando o cara quer terceirizar essa responsabilidade. Quando a gente fala sobre qual é a historinha que você está contando dentro da sua cabeça, eu adoro isso porque nós estamos contando histórias o tempo todo. A gente fala que vendas é a história que a gente conta na cabeça do cliente, né? Uhum. Vendas a gente fala que é sobre o cliente, mas na verdade é sobre o que o cliente quer, né? E qual é a história que você conta na sua cabeça sobre vendas? Qual é a história que você conta na sua cabeça sobre vendedor? Eu sei que tem aquele vendedor de carro que te passou uma perna no passado, que está registrado no teu banco de dados, e por causa disso você lembra que a função de vendedor é o cara que quer passar a perna no outro. Toda pessoa já passou por algum momento que ela foi pro Paraguai e o cara passou a perna nele, né? Em algum contexto nesse sentido. Mas enfim, tem. Mas assim como tem em qualquer outra profissão. Mas se você encontra um grande executivo, cara, eu já conversei com um cara que, tipo, as comissões do maluco era de milhões. É assim, é comissão absurda. Que o meu cérebro, na hora que eu falo assim, tá, e você não tem parte no CNPJ? Não, eu sou só vendedor. E ele falou só vendedor, mas ele falou de um jeito assim, ó, eu sou só vendedor. Mas falou com uma força, assim, sabe? Que eu disse, caraca, eu entendi que não é só o que ele quis dizer, né? Mas por que eu gosto de trazer essa mentalidade das histórias que a gente conta na nossa cabeça? Porque nós vivemos, na nossa vida, as histórias que nós contamos para nós mesmos. Se a gente trazer isso para vendas, a gente pode trazer isso para relacionamento, a gente pode trazer isso para saúde física, a gente pode trazer isso para qualquer área da nossa vida. Mas nós contamos histórias que nós acreditamos em nós mesmos e nós vivemos aquilo que nós acreditamos. Então, quando eu trago aqui para provocar o dono de empresa, né, o líder que contrata e tal, qual a história que você tem contado sobre vendedor na sua cabeça? Cuidado. Porque essa história você deve estar vivendo na sua vida. Se você tem vendedor estrela aí que você não consegue mandar embora e você é refém dele, é porque talvez você esteja contando que vendedor não é uma coisa que você não... é uma área que você não precisa. Você contrata essas pessoas. Cuidado com essa história. Você que é vendedor, quando você tem medo, às vezes, de fazer uma ligação, porque quem tá começando, né? A galera que tá começando é muito isso, né? Uhum. A última coisa que o cara quer é que o cara do outro lado atenda o telefone. Eu sempre falo que que o vendedor, ele pega o telefone, ele disca e ele fica aqui. Não atende, não atende, não atende. Porque se o cara não atender, ele vai discar de novo, não atende, não atende. Passou 5 minutos, ele vai gastar mais 5 minutos para tentar ligar pro próximo lead, e de 5, deu 18 horas. E o que ele tá fazendo? Ele tá buscando uma justificativa para poder
dá plausibilidade para aquela história que ele quer contar. Mas o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa quando ela está ligando? Meu Deus do céu. E aí é uma coisa que posso trazer aqui, quem for vendedor, que estiver no campo de batalha, pensa nisso. Primeiro, como que você se vê dentro de você como vendedor? Qual é a roupa que você está usando se você buscar sua autoimagem residual? Tem no filme do Matrix, eu adoro essa parada. Você tem uma autoimagem, como é que você se vê? Você é um cara confiante internamente? Você é um cara cheio de conhecimento? Você sabe disso que você está trazendo? Como é que você se vê quando você vai visitar um cliente? Antes de visitá-lo. Quando você está ligando para o cara, como é que você imagina o cara do outro lado? O que você está imaginando? Só que é muito rápido, né? Eu entendo que inconsciente às vezes a gente não percebe. A gente percebe as reações e as sensações. Mas existe uma imagem. O cara tá de braços cruzados? Tá de cara virada, cara amarrada? Não tá interessado no seu conteúdo? Ele te fez uma pergunta que você não sabe responder e você ficou com medo, você travou? Qual foi o diálogo interno? O que você tá falando pra você? Eu não sou um grande vendedor. Cara, eu não sei. Se o cara atender, se ele me falar isso aqui, e se ele falar tal coisa, cara, e eu não souber, e como é que eu vou lidar com isso? E a respiração, como é que tá? Percebe? Existe uma história que você tá contando na hora que você tá fazendo uma ligação. E isso já te coloca num estado de perda. Você vai perder o jogo. Já perdeu o jogo antes do cara atender a ligação. Porque você já tá imaginando cenários terríveis. Sabe o que acontece? Quando você atende do outro lado, o cara pega isso. Tem um cara inseguro do outro lado. E aí aquilo que você imaginou passa a acontecer, mas foi você que gerou. Porque você nem percebeu. Percebe? Agora, vamos brincar com isso. Se eu pego essas imagens, esses sons e essas sensações que eu tô sentindo antes de ligar, que é o que a gente chama de sofrer por antecipação, né? E eu ajusto isso. Peraí, o cara do outro lado é uma pessoa super curiosa, tá querendo comprar o meu produto, ele precisa da solução que eu tenho pra entregar, ele tá, cara, me perguntando coisas que eu sei que eu posso ajudar ele, e cara, como eu tô me sentindo bem fazendo essa conversa, e eu nem sei se ele vai comprar, mas a minha intenção aqui é ajudar ele porque eu sei o que a minha empresa faz, cara. E eu não tô aqui por causa de outra coisa, eu sei o que essa empresa faz. Como é que é essa sensação? Traz mais segurança ou não traz? Com certeza. Mais confiança. Com certeza. E complemento te falando uma coisa, o Jeb Blunt fala no livro que eu tô lendo, que ele traz o termo super vendedor. O super vendedor ele tem como principal característica o otimismo. E os vendedores estrelas, ou os vendedores que têm medo, são os vendedores que são pessimistas. Os vendedores otimistas, eles vão para a ligação com esse pensamento. Eu vou vender, vou ajudar esse cara vai comprar, esse cara é o potencial cliente. O vendedor que tem medo, ele vai para a ligação. Putz, esse cara não vai conseguir comprar, esse cara não tem dinheiro, não é o momento desse cara, nem sei, eu já vi o perfil desse cara aqui, esse cara não vai comprar. Então, a diferença do super vendedor, que aí eu estou chamando esse cara de super vendedor de vendedor protagonista, é esse cara que ele está preparado, ele está confiante, ele sabe do potencial dele, ele sabe que se esse cara veio qualificado pelo time de marketing, pelo time de pré-vendas, esse cara está pronto para comprar e eu posso entregar resultado para ele. Eu já projeto na minha mente o resultado que eu vou ter com esse cara. Sim. Então, eu não vou desacreditando desse cara. Bruno, eu já vi muito vendedor pegar o cliente e desacreditar do cliente antes mesmo de começar a vender. E ali já perdeu a venda, cara. Total. Se tu vai para a conversa de vendas achando que teu cliente não vai comprar, o teu cliente não vai comprar. A profecia autorrealizável. Exato. Cara, e tem uma parada, né? Tem algumas pessoas que ouvem isso e dizem, cara, não é, então você vai mentalizar e as coisas vão dar certo. Não é isso que eu tô falando. A questão é, qual é o estado que você se coloca de recursos para executar uma venda? Porque quando você tá num estado de baixo recurso, a gente diz isso em PNL, né? É a forma que a gente traz para trazer percepção. Um estado de baixo recurso, quando eu tô gerando cortisol interno, quando eu tô com medo, cara, quais são os pensamentos que vêm à minha cabeça? Qual é o acesso que a gente estava falando no início do inconsciente, de banco de dados que eu tô entregando pro meu inconsciente? São gestalts que nós chamamos, quem não assistiu o filme Divertidamente eu recomendo, porque aquilo não é um filme de criança, aquilo é uma aula, né? Baita, para não falar uma palavra, uma baita metáfora da mente inconsciente, ilha da fantasia, ilha da bobeira, ilha do rock e tal. São gestalts que o nosso cérebro tem, que o nosso inconsciente tem, onde ele armazena banco de dados. Como é que eu acesso esses gestalts? Com o estado emocional que eu me coloco. Se eu estou num estado emocional de medo, eu tendo a acessar memórias das ilhas de medo. Se eu acesso um estado de entusiasmo, de energia, de alegria, sabe, de criatividade, eu vou estar acessando memórias nesses gestalts de criatividade. Então, o meu cérebro vai estar muito mais ativo naquele momento para que eu possa trazer mais recursos para ajudar aquela pessoa. E é muito sobre isso, né? Quando vendas é sobre o cliente ou sobre o que o cliente quer, cara, é uma parada
que quanto mais eu tiver voltado nele, preocupado com ele em ajudá-lo, e até porque, cara, é pra isso que a gente tá pra fazer diagnóstico, né? Tem vendedor que conta história que, não, eu preciso vender. Não, cara, você tá aqui pra fazer um diagnóstico, cara. Eu gosto da palavra diagnóstico, a gente pode usar outros termos, né? Mas, cara, tem vendedor que não entendeu, que ele tem que dizer não. Cara, eu não te atendo. Eu estou convicto. Estou fazendo uma ligação, cara, não é o que eu resolvo. E tá tudo bem. E aí você diz não, dá tchau pro cara e diz, cara, não é a nossa solução de verdade, não é o que eu posso melhor te entregar. Mas, Bruno, aí também tem um ponto que é o dono dessa empresa. O dono dessa empresa Quer vender pra todo mundo. Quer vender pra todo mundo. Ele não ensinou esse cara a dizer não. Vender a qualquer custo. E quer vender a qualquer custo e não ensinou o vendedor a dizer não. Porque a partir do momento que as diretrizes não estão bem claras, e aí eu bato muito em diretrizes, que é o primeiro pilar do método Toxina, é entender as diretrizes. Como que eu falo, como que eu me importo, baseado em quais valores que eu vou fazer a venda, baseado em quais valores eu vou me comunicar, quem que eu aceito, quem são os meus clientes, como que esse cliente entra e sai da minha operação. Então, quando eu não tenho essas diretrizes bem claras, eu não tenho essa comunicação setada, o vendedor ele tem medo de dizer não. Pô, pensa, tu é vendedor, e aí tu tem o teu patrão lá, e aí o cliente não compra e tu descarta o cliente que gerou teve um custo para trazer aquele cliente. Aí tu vai falar pro teu patrão que, cara, então, eu achei que aquele cliente não estava no momento, eu não fiz oferta. Ou aquele cliente queria comprar, eu não quis vender. Como assim tu não quis vender pro cara? Por quê? Porque esse dono da empresa não foi educar o vendedor que, se esse cliente tiver esse não precisa vender. Ele não vai ter resultado com a gente. Então, o vendedor ele tem esse medo. Porque o dono não está fazendo o papel dele. O dono não está assumindo o protagonismo e fazendo o que tem que ser feito. Não está construindo o processo comercial. Porque a construção do processo comercial, a inteligência de vendas, ela diz também para quem eu não vendo. Total. E você faz isso muito bem, né? Eu lembro quando a gente fez a primeira definição de CP, você bate muito firme. Diz, cara, não, é primeiro para quem a gente não vai vender. Exatamente. Né? E é muito poderoso isso. Quando o cara tem essa clareza, só que ele também não tem essa clareza do tamanho da escala, porque ele não tem um processo de vendas, ele não tem a clareza do quão mais lucrativo é você ter um perfil definido, porque, cara, você alinha todo o resto do processo a partir disso. Você se torna mais eficiente, né? Mas eu gosto de voltar na questão da história. Bom. A história que você conta dentro da sua cabeça, cara, isso é muito poderoso. Porque às vezes o vendedor, ele tá com essas histórias. E às vezes ele poderia até, inclusive, trocar uma ideia com o cara e ele tem medo de confrontar. Eu sei que não é tão simples. Precisa estar alinhado com o dono da empresa, com o propósito e tudo mais. Mas, cara, imagina o cara. Ele tá contando uma história de que se eu não vender, você é mandado embora. Se eu não vender, eu não vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. Se eu não vender, cara, o que vai acontecer? Sabe? Ou ele fica imaginando que ele vai tomar uma bronca, uma mijada e tal. Caceta. Essas histórias, como é que isso impacta na produtividade? Você chega de manhã cheio de vontade? Claro que não. Só que você vai embora pensando nessas histórias. Você vem pro trabalho pensando nessas histórias. Você tá fazendo uma ligação, quando deu um time, você vai buscar um cafezinho, você vai de cabeça baixa. Dá pra ver corporalmente quem tá contando história negativa, né? Tem um cálculo, né, João? Não sei se... Mas tem um cálculo que o vendedor otimista, ele vende 70 vezes mais, mesmo sem tanto treinamento prático, do que um pessimista já treinado, sabe? Sim. Porque não é pela ser otimista vende ou pessimista vende. Não, é pelo que de produtividade esse cara consegue realizar. Eu consigo fazer 6 atendimentos no dia. Cara, tu pega um cara entusiasmado, mano, ele faz 4, 5 a mais no dia. E sabe aquele dia que você vendeu 5 vezes? Você fez 6 ligações e você vendeu 5? Aquele dia, mano, pode botar, desculpa, mas merda embalada em quilo, o cara vai vender. Ele tá virado no giraia. Entende essa construção de estado? Sim. Naquele dia ele tá impossível. Quem que já não teve um dia desse? Sim, a gente brincava e chamava de sexta-sino. Até hoje a gente fala muito sobre isso e o lance do presencial ajuda muito, que é, cara, a energia que uma venda gera. Eu sempre falo o seguinte, não tem nada melhor para você vender do que você fazer uma venda. Porque a energia de uma venda, ela é tão forte, ela é tão grande, que te dá um tesão muito grande de querer fazer aquilo de novo. Eu falo muito que uma das principais características de um vendedor é sucessos anteriores. O cara que teve sucesso, o cara que experimentou a gotinha do sucesso, ele vai querer buscar sucesso de novo. Então é muito importante essa energia. E cara, eu lembro, nossa, na minha mente vem certinho. Eu tinha uma dinâmica com a Bruna muito forte, assim, a Bruna fazia venda numa sexta-feira dessa, numa sexta-sino que a gente brincava muito louco, ela vinha, e a gente se abraçava, pulava e gritava, vamos. Era uma adrenalina muito legal. Cansei de a gente ficar gritando no meio do escritório em sexta-feira porque tava saindo sino atrás de sino, sino atrás de sino, sino atrás de sino, e aquela energia caótica, que é a mais gostosa, né, do mundo.
é sensacional, Mas entendeu? percebe isso, João. Uhum. Olha que história top, pra não falar um palavrão, que foi a vontade que deu, que você tá contando. Sim. E que você conta pro seu inconsciente e que o time passa a contar de construção. Porque, cara, a história de uma venda não é uma venda, é um gol, mano. É vencer, ganhamos, cara, é luta, fizemos um gol. Caraca, estamos ganhando. Aí quando eu não só construo a máquina de venda, quando eu construo uma cultura de vendas, né? Quando eu construo um time, quando eu construo energia, quando eu construo esse estado, cara, isso passa a ser a história contada dentro da empresa. E o que acontece com a mente inconsciente? Nossa mente inconsciente, ela é viciada em busca por prazer e fuga da dor. É o que move o inconsciente. Quando a gente pega um momento desse que eu vivi, cara, eu vou querer viver de novo. O teu inconsciente vai querer fazer aquilo de novo, vai querer reviver aquilo de novo. Porque aquilo, cara, é pura dopamina. É melhor do que droga, cara. É caceta. Bruno, e é muito irracional. Total. Eu costumo dizer isso que é irracional, porque eu conto até essa história, né? Inconsciente, né? Inconsciente. Eu fui tive a oportunidade de ir na final da Copa do Brasil, e aí que eu tenho uma tatuagem, tô mostrando porque eu tenho uma tatuagem que representa lá o estádio do Morumbi, e aqui o meu batimento cardíaco na hora do gol do São Paulo, que foi o gol que deu o título pro São Paulo, ó, 16h52, a hora do gol, certinho, eu pensei, fui premeditado nessa tatuagem, falei, se o São Paulo fizer o gol, eu vou medir meu batimento cardíaco no celular, e eu vou tatuar isso na minha pele, e fiz isso. Por que eu conto essa história? Porque a sensação que eu tive lá é puramente racional, tá puramente no meu inconsciente. Porque, cara, o futebol não muda nada na minha vida. O futebol não vai pagar minhas contas, infelizmente, porque eu queria que pagasse. O futebol não vai mudar nos meus relacionamentos, cara. Mas o simples fato de ser campeão é algo inexplicável. O simples fato de ganhar, essa sensação de gritar e de falar todos os palavrões possíveis, é uma coisa que sai de dentro da gente que é inexplicável. Por que eu falo que é irracional? Porque, cara, no outro dia começa tudo de novo e tem que começar tudo de novo. Total. E eu trago essa analogia para venda. O fato de vender não muda nada. O fato de bater a meta. Eu fui alcancei o resultado. Comemorei. E o que mudou? Não mudou nada. No outro dia eu tenho que continuar fazendo a mesma coisa. Só que a dopamina que tem, a energia que gera, esses picos de resultado, a venda e o alcance da meta é algo inexplicável. E quando eu vou acostumando o meu inconsciente com essas coisas inexplicáveis, o meu inconsciente vai contando as histórias que eu tenho que alcançar aquilo de novo. Porque aquela fração de segundo, aqueles minutos que eu tô comemorando aquela vitória, o título de campeão, eu nunca vou esquecer isso aqui, cara. Forte impacto emocional. Chorei, gritei, abracei gente que eu nem conhecia. Cara, eu tinha um menino que tava sem camisa, tava 40 graus em São Paulo naquela porra daquele dia. Teve gente que passou mal no estádio, tinha um menino na minha frente, na verdade atrás de mim, que, cara, ele devia ter uns 10, 12 anos, 13 talvez, sem camisa. Ele começou a chorar, fanático, começou a chorar, e aí a gente se abraçou, e aí, cara, criei uma conexão com o guri do nada, e a gente viu o jogo junto, porque eu fui sozinho no meio da torcida, o meu colega tava do outro lado, e é totalmente racional. Eu me conectei com uma criança que, chorando, veio me abraçar, cara, fomos campeões, e aquele sentimento é único. E eu gosto de contar essa história do título. A gente teve, eu sou fanático por esporte, você sabe disso, e aí eu acompanho muito um time, que eu torço pra esse time há bastante tempo, que é o Kansas City Chiefs, e foi campeão do Super Bowl agora, domingo. E, cara, foi um jogo louco, e eu tava aqui, ó, roendo todas as minhas unhas, não tinha mais. O Matheus, que não torce, tava agoniado pelo simples fato da tensão daquele jogo. E a emoção que a gente sente, esse prazer, essa dopamina que você descreveu muito bem, é muito fera, é muito forte. Então, construir essas histórias e mudar o plano de visão do vendedor, mudar o plano de visão do time comercial, com essa cultura de energia, de adrenalina, de história de sucesso, é algo fundamental para a gente treinar a nossa mente inconsciente para ela buscar aquilo o tempo inteiro. Porque, me responda você, quando essa mente ela começa a gostar daquilo, quando essa mente começa a querer mais aquilo, ela influencia ou não influencia as minhas tomadas de decisão no dia a dia para fazer as coisas acontecerem? Cara, na verdade ela vai bem mais profundo do que isso. Primeiro influencia, total, mas eu gosto de pegar esse exemplo que você trouxe, né? A gente começou brincando com lógica e racionalidade, né? Uhum. E a gente brincou que disse, cara, eu quero controlar a minha empresa com lógica e racionalidade, eu quero construir tudo com lógica e racionalidade. Cara,
tudo que está nos movendo não é lógica e racionalidade, é esse desejo de crescimento que é emocional. Essa vontade de ficar rico, ou essa vontade de contribuir, de certa forma, com o produto que eu entrego, essa fuga da dor de muitas vezes lembrar dos momentos de dor que quando a gente era criança, e eu venho desse mundo, eu não quero mais... Era muito difícil, cara, a pobreza. Eu quero fugir daquilo. Eu quero trabalhar muito, então o meu inconsciente trabalha muito para procurar prosperidade para fugir da dor. Também é uma forma. Entende? A gente tem no nosso inconsciente essas duas coisas que nos movem muito. Busca por prazer e fuga da dor. Óbvio. Conforme eu vou construindo essas ilhas, eu vou construindo acessos de estado. Que primeiro, o meu inconsciente passa a perceber que existem muito mais disso para ser vivido, consumido, trazido, registrado. Eu vou armazenando no meu banco de dados e é doido, porque vencer passa a ser comum. Quando eu começo a vivenciar episódio, vencer passa a ser comum. Quando eu começo a estar do lado de pessoas que estão vencendo, a ambiência, né? Cara... Nada é mais forte que o ambiente. E O essa ambiente sempre mentalidade vence. é muito boa, porque se você acaba não batendo meta ou acaba perdendo, pô, isso é muito ruim. Porque você já tá tão acostumado em vitória, bater meta, que quando você vai lá e perde uma vez, cara, já sente aquilo numa dor. Cara, Você não quer sentir de novo. e é doido porque perder se torna inaceitável, porque você aprendeu a ganhar. E isso é muito poderoso. E a gente volta lá pro Ayrton Senna, né? Total. Essa era a mentalidade dele. Então, o que eu gosto de trazer para essa mentalidade, pra gente pensar sobre mentalidade de vencedor, né? Mentalidade que bate meta, time batendo meta, resultado e tal. Cara, é essa busca. Entender que lógica e racionalidade é super importante, eu preciso dela. Mas o que move as pessoas é o sistema límbico. É desejo, é ação. Então, cara, tem que ter meta sim, porque gera pressão, a fuga da dor também é necessária. E o que trava também é o sistema Só que eu límbico, tenho né? que construir energia na minha galera. Junto com ele, sabe? Criando um caminho para que ele possa percorrer com um processo, com um método, sabe? Um propósito para ele comprar, que Total. volta lá no início da conversa. Além do que o produto que está sendo vendido, obviamente. Então, isso vai gerar esse tipo de registro no banco de dados do inconsciente, que primeiro, ele passa a ser comum, segundo, ele passa a buscar, porque ele quer aquilo mais e mais e mais. A gente poderia entrar em questões de vícios e outras coisas, o que é muito parecido com isso que a gente está falando aqui, mas não vamos entrar até porque imagino que nós estamos com o tempo aí já, né? Mas tem um outro lance, que como isso está registrado, como que eu posso fazer, Bruno? E tem como? Para acessar um dia de uma memória dessa. Que você percebeu como você começou a falar quando você lembrou dessa memória? Não vem todo um estado emocional? Sim, muito. Tá lá dentro. Então, busca se entender, se conhecer. Porque, cara, Mas, Bruno, tem um caminho para acessar isso? Total. Tem técnicas, técnica, tem formas. e maneiras fáceis para que você possa acessar isso. Que a gente consegue compartilhar? Posso fazer um exemplo? Como é que a gente tá aí? Não, calma aí. A gente conseguiria compartilhar? Total. Então tá, então eu vou deixar para essa galera que tá escutando a gente uma curiosidade, abrir um looping para eles quererem escutar o próximo podcast que a gente vai gravar. Isso é um bom vendedor em ação, tá? Só para deixar claro. Então, o que a gente vai fazer, Bruno? Dá pra compartilhar mesmo? Dá pra gente mostrar pros caras como eles podem acessar através de inteligência emocional, através de pensamento, através de canalização de energia, essas memórias pra eles terem esses picos de energia e resultado? Total. Você quer aprender isso? Então tá, vai sair mais um episódio com o Bruno, possivelmente nas próximas semanas, e quando sair esse episódio, a tua única opção é dar play e dar like, e também ficar com papel e caneta na mão. Correndo. E se inscrever, né, João? E se inscrever no canal. Pô, batemos 4 mil inscritos. 4 mil. A gente tinha uma meta de chegar a 5 mil até 31 de dezembro. Não conseguimos chegar ainda. Esperamos chegar nesses próximos 1.000 inscritos nos próximos 30 dias. Aí com 3 meses de atraso a gente vai alcançar. Então, se você está escutando a gente até agora, não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de compartilhar esse conteúdo com outros empresários, outros vendedores, outros donos de empresa ou gestores, para ajudar a gente na nossa missão, que é democratizar o acesso à inteligência de vendas. Então vamos lá, você pode ser um agente transformador também. Compartilhe esse conteúdo, porque eu sei que tem muita gente que precisa ouvir o que o Bruno falou aqui, que o Matheus falou, que o Cleon falou, que eu falei. Então esse conteúdo ele tem que ser compartilhado por você. Bruno, conclui o que você queria falar. Cara, tenha percepção do seu estado emocional. O estado emocional, ele vai te dar acesso a mentalidade, a recursos para você poder executar muito mais nos momentos de desafio. E eu acho que isso vai ser um grande gancho pra gente ir pra uma próxima etapa, porque, cara, dá um baita podcast essa parada. Boa. Então, se você quiser saber, principalmente,
como ficar presente para o seu estado emocional. Ferramenta, estratégia, dica e como fazer isso realmente. Você tem que ficar ligado, porque nos próximos episódios com o Bruno a gente vai falar sobre isso. Agora, por favor, qual que foi a sacada que você deixa para a galera que escutou a gente até agora? Cara, é vendedor estrela e o vendedor protagonista. Cara, pra mim é muito isso. A mentalidade que você aceita dentro da sua empresa por causa talvez da responsabilidade que você não quer assumir. Boa, nossa, você tem aquilo que você tolera. Tá de capacete aí? Matheus. Eu, seguindo o que a gente já vem falando bastante tempo sobre o Ambiente Sempre Vence, sobre o que o Bruno trouxe aqui. Primeiro, obrigado, Bruno, que foi uma aula fantástica. Sobre a intenção do Ayrton Senna de querer frequentar os melhores lugares, conhecer as melhores pessoas, fazer as coisas para que vá munindo o banco de dados, digamos assim, para que quando ele agir no inconsciente, ele tomar as melhores decisões. Então isso para mim foi uma virada de chave muito grande. Leônidas. A minha seria muito na direção do Matheus aqui, mas eu vou dar uma bônus. O vendedor estrela ganha jogo. O vendedor protagonista ganha campeonato. Aí o Boa, cara tá boa, criando. boa. Cara, eu acho que foram muitas sacadas ao longo desse podcast. A gente pode começar desde o início falando sobre propósito. Então, tenha clareza do seu propósito, porque para você construir um time forte, para você construir um time que tá contigo vestindo a camisa, que o Matheus trouxe esse exemplo, é muito mais do que por você. É pelo algo grande que você quer construir, que você quer trazer para a sociedade. Esse talvez seja a primeira sacada. Depois a gente olha para todo o contexto que o Bruno trouxe, de mente inconsciente, de as historinhas que a gente conta para a gente mesmo, e eu vou ficar com algo que eu estou aprendendo muito sobre inteligência emocional, que é otimismo. O seu vendedor ele tem que ser otimista. O vendedor que vai para uma reunião de vendas achando que não vai vender, ele não vai vender. Você precisa canalizar a tua energia e o teu pensamento que aquela reunião vai ser boa, que aquela reunião vai gerar resultado. E não é baboseira de coaching, pensa positivo. Não. Otimismo. Ele vai atrair o pensamento correto. E não é atrair o pensamento correto, ele vai atrair a tua energia para guiar a conversa. A gente não está falando que o pensamento, e não que não aconteça, mas que o pensamento ele vai trazer o resultado. Não, mas o pensamento ele vai te trazer o teu estado emocional para conduzir a conversa do jeito certo. Não é o pensamento que traz a venda, é o teu estado emocional que traz a venda. E o teu estado emocional correto para gerar a venda é o estado emocional quando você está positivo, quando você está pensando positivo. Esquece, não precisa entrar aqui nessa seara de eu vou pensar e vai acontecer. Não. Eu vou pensar e o meu corpo vai agir como tal, para aí sim o meu corpo estar no comportamento certo para acontecer o resultado. Então, fica ligado nisso. E por último, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável. Muito obrigado, Bruno. Eu adoro trocar ideia contigo por conta disso. Eu me sinto muito inteligente trocando ideia contigo. Os assuntos fluem demais. E, cara, o último ritual é tocar o sino. E o convidado toca o sino. Eu quero que você toca com muita força esse sino. Fui.